Tarzan, Mowgli, você os conhece muito bem da telona. Balançando nos cipós, saltando através de árvores, correndo pela selva, se divertindo e até falando com seus amigos de quatro patas. Mas e quanto às histórias reais de crianças criadas por animais? Será que elas são tão aventureiras e românticas quanto os filmes mostram? A resposta curta é não, nem perto. Em 1991, um aldeão de Uganda descobriu uma criança que parecia muito estranha. Na verdade, era até difícil dizer que era um garoto, pois tinha pelos longos por todo o corpo, como uma pista de que seu corpo se adaptara para viver ao relento por anos. Seus joelhos eram brancos e calejados, pois esse menino andou de quatro por um longo tempo, e suas unhas eram longas e enroladas. Ele provavelmente nunca tinha visto tesouras em sua vida. Eram muitas pistas, mas como poderia este simples aldeão saber que ele tinha tropeçado em um dos fenômenos mais raros e bizarros: crianças selvagens. Uma criança selvagem é um menino ou menina que viveu sem nenhum contato humano por algum tempo em seus primeiros anos de formação. Acredita-se que essas crianças podem sobreviver sozinhas porque são capturadas e criadas por animais, geralmente mamíferos, como lobos, cães selvagens e primatas. E todas as pistas apontam para esta teoria. Elas ficam mais parecidas com animais e têm conhecimento limitado ou inexistente da linguagem ou do comportamento humano. Geralmente andam de quatro, como sua família adotiva, e às vezes até se parecem mais com tais quadrúpedes. Houve alguns casos confirmados ao longo dos anos, incluindo o desse menino de Uganda. Seu nome seria John Sebunya. Quando ele finalmente conseguiu falar, os especialistas ficaram sabendo da sua história. Aparentemente, ele fugiu de um lar instável quando era ainda pequeno. Este frequentemente é o padrão em casos assim. Depois de alguns dias sozinho na selva, o pobre menino faminto foi abordado por um grupo de macacos vervê, ou macacos do velho mundo. No começo, eles estavam hesitantes, vendo essa estranha criatura sem pelos sentada ali. Mas logo sentiram que não havia ameaças naquela coisa indefesa e lhe ofereceram algumas batatas doces e nozes. Ele foi então adotado pelos macacos, que cuidaram dele pelos próximos 3 anos. Imagine, quando ele foi encontrado, Sebunya havia passado pelo menos metade, possivelmente mais, de sua vida vivendo entre os macacos na selva. Ele ganhou a confiança do grupo depois de algumas semanas e os animais realmente começaram a ver o menino humano como um deles. Ensinaram-lhe como sobreviver escalando árvores e, claro, como encontrar comida. Ele certamente foi amado pelos primatas. De fato, quando as equipes de resgate tentaram tirar o menino dos macacos, precisaram jogar paus e pedras para assustar a tropa. A criança também tentou ficar com o que ele agora claramente e compreensivelmente via como sua família, mas eventualmente ele foi resgatado e trazido de volta à sociedade humana. Mas seria um longo caminho de reabilitação. Niliseba, a primeira mulher que viu Sebunya, o levou para a aldeia mais próxima para ser alimentado com uma comida quente. Essa foi provavelmente uma mudança muito drástica, pois logo depois ele se sentiu doente. Lembre-se, a criança estava acostumada a comer apenas o que a selva pode oferecer, e não havia se acostumado com uma refeição quente. Mesmo nos anos seguintes, ele sempre preferia frutas e vegetais crus. Mas no final, arrancar o menino de sua casa selvagem provavelmente acabou salvando a sua vida. Isso é porque, não muito tempo depois de encontrá-lo, descobriu-se que ele tinha alguns parasitas perigosos no intestino. Aos primeiros seres humanos que tentaram se comunicar com ele, o menino só respondeu gritando e mordendo, o que assustou a maioria. Mas sempre tem aqueles que não desistem. Ele logo foi levado por Paul e Molly Waswa, que administravam um orfanato local. No começo, o casal teve alguma dificuldade em ensinar Sebunya a ser humano, pois ele não sabia falar ou se comportar. Ele até teve problemas para aprender a andar ereto. No entanto, Paul, agindo como uma figura paterna dedicada, sempre levava John com ele aonde quer que fosse, para que a criança pudesse aprender o básico sobre o comportamento humano. Outra mulher que cuidou dele foi sua professora de pré-escola, Daisy Nalongo. Ele ficou na classe dela por quase 10 anos e se recusava a ir para outros professores. Eles tinham um elo incrível e Nalongo também atuou como uma figura maternal para o menino. 4 anos após seu resgate, o agora pré-adolescente disse suas primeiras palavras.
Tia Daisy. Quando os cientistas começaram a estudar mais o caso, descobriram que, apesar de seu inglês limitado, Sebunya parecia ser fluente ao se comunicar com os macacos que o haviam adotado. Não só ele aprendeu as maneiras, mas também adquiriu a sua língua. E mesmo depois do seu resgate, ele ainda parecia ter algum tipo de conexão com esses primatas. Ele se movia de uma certa maneira e a tropa reagia. Os macacos agiam como se ele não fosse diferente, mas sim um deles. Isso só serve como evidência de que sua história era verdadeira. Ele realmente foi aceito, cuidado e criado por macacos em todos os sentidos. O pessoal da mídia se interessou por essa história e as evidências continuaram se acumulando. Repórteres que o visitaram notaram que ele ainda era um pouco estranho quanto a certas coisas. Eles notaram que ele usava os pulsos para pegar as coisas. E claro, ele caminhava um pouco desajeitado, já que teve que aprender a se erguer e se mover na vertical muito mais tarde do que a maioria das pessoas. Mas além das pequenas sutilezas do comportamento e do movimento usual humano, Sebunya se adaptou perfeitamente às suas raízes. Claro, como muitas crianças selvagens que perderam a educação nesses primeiros anos importantíssimos, John teve alguns atrasos em seu desenvolvimento mental, mas mesmo assim ele avançou muito. Seus tutores não puderam deixar de notar que ele estava com uma incrível forma física e era um bom corredor. Com a ajuda de treinadores, ele competiu nas Olimpíadas Especiais não uma, mas 2 vezes. Ele correu uma maratona em 1999 e tornou-se o capitão do time de futebol Special Olympics de Uganda em 2003. Desde então, ele viajou pelo mundo, participando de competições internacionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda e Holanda, para citar alguns. Além de ser bom em esportes, ele também é dotado de uma bela voz. Hilary Duck, uma dentista inglesa, o ouviu cantar uma vez quando visitou Uganda para fornecer tratamento odontológico aos habitantes locais. Assim que ela o ouviu, ficou fascinada por sua voz. Naquele momento, ela conseguiu convencer John a se juntar ao coral infantil Pérola da África. Sua equipe fez uma turnê de 3 semanas em todo o Reino Unido. Duck afirmou em uma entrevista que cantar ajudou John a superar a timidez. Apesar de sua infância traumática, dos anos de vida completamente isolado de toda a segurança e conveniência com a sociedade e o longo e difícil caminho para a reabilitação, Sebunya ainda é um homem gentil e de bom coração. Quando perguntado como ele se sentia sobre toda a atenção que recebia, ele respondeu modestamente que sabe que as pessoas estão interessadas nele apenas porque sua história é incomum. E mesmo que haja aqueles que olhem para ele de forma estranha, chamem-no de nomes maldosos, ou talvez o julguem com muita severidade, ele diz que não pensa mal de ninguém. E finalmente, ele também mencionou que é muito grato aos macacos que o encontraram e o criaram tantos anos antes. Em uma entrevista de 2013, Sebunya disse estar vivendo pacificamente em sua casa e possuir um par de vacas. Ele disse ao entrevistador que queria se estabelecer, ter filhos e criar uma família. Naquela época, ele já era um homem de 30 anos que escolheu ficar em sua cidade natal, Bombo, na Uganda. Ele também mantém contato com o orfanato que o levou da selva, salvou sua vida e o trouxe de volta à humanidade. De um menino que só queria escapar de uma situação ruim e acabou vivendo por anos na selva entre uma família de macacos, e agora um homem que viajou pelo mundo graças a seus talentos, a história de John Sebunya é realmente uma das mais fascinantes e um caso convincente de uma criança selvagem. Mas também é um testemunho de que essas crianças podem se adaptar e passar a viver vidas normais. Claro, pode não ser nada parecido com o que você vê nos filmes, mas não significa que não possa haver um final feliz também. Você acredita que os animais podem criar uma criança humana? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não entre na selva ainda, temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar.